Boa noite a todos. Estamos chegando para o nosso trabalho de sábado. Vamos dar um tempinho aqui para as pessoas irem chegando e em seguidinha nós teremos início a nossa atividade. Sejam bem-vindos nessa noite fria e chuvosa, né? Mas faz parte do nosso clima aqui no sul. Bem, pessoal, pelo meu horário são 19h30, né? É hora de nós darmos início à nossa atividade. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem me dar um retorno de som aí, que eu tô com um fone diferente hoje. Esta atividade ela está sendo realizada em duas modalidades, né? Na forma presencial, na nossa sede da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e também aqui nesta plataforma do Facebook. Obrigada, Regina. Então, os nossos amigos que se encontram na nossa sede, eles podem participar também, mandando as suas perguntas e as suas observações, e vocês aqui também, no momento adequado, serão convidados a darem a sua opinião e a fazerem perguntas. Então, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Desejo que se sintam todos acolhidos, que esses momentos que nós vamos passar aqui reunidos possam ser muito bom para todos nós. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jane e sou uma trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Como sempre, nós começamos as nossas atividades com uma prece. Então, eu convido a todos vocês para que nós possamos unir os nossos pensamentos nesse instante, formando uma corrente de paz, de amor, de harmonia, rogando aos nossos anjos de guarda, aos nossos espíritos protetores, aos trabalhadores amigos da equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, o amparo e a proteção para esse nosso trabalho. Que durante esses instantes possamos receber a inspiração necessária para fazermos as mudanças que são possíveis nas nossas vidas, para refletirmos sobre as nossas questões relacionadas ao tema desta noite, procurando desta forma agir como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos de Jesus Cristo. E assim, gratos que nós somos por esta oportunidade, pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Se vocês quiserem deixar um copinho com água, uma jarra com água para ser magnetizado ao final do trabalho, esse é o momento. Podem deixar, que nós vamos solicitar ao final que esta água possa ser magnetizada. O tema que irá conduzir o nosso diálogo na noite de hoje, tá? Ele se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iremos tratar do item 6, que
se chama a afabilidade e a doçura. Eu vou ler uma introdução aqui e já vamos ao nosso diálogo. Diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio destas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuta-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A esta classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra em poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, meus amigos, esse tema, né, é um tema muito interessante, eu acho, né? Quando eu escolhi ele, eu pensei nisso, né? A pergunta do nosso trabalho de hoje é: nós estamos exercendo a afabilidade e a doçura? Deixo para vocês irem refletindo e já irem colocando os seus comentários. Nós somos pessoas dóceis? Nós somos pessoas afáveis? Como é que nós agimos no dia a dia, né? Ou nós ainda somos como estas pessoas que tratam a mensagem do Evangelho, né? Em público, no meio social, né? Na casa espírita, que é onde nós estamos tratando, nós somos pessoas afáveis, pessoas calmas, tranquilas, doces, e no nosso lar, e no nosso trabalho, nós somos pessoas ainda que não conseguimos exercer esta doçura e esta afabilidade. Como é que nós agimos quando somos contrariados? Nós nos mantemos doces? O Tusnildo diz assim: não adianta quebrar o espelho para mudar o reflexo. Exatamente, não adianta, né? Se nós somos, né, só o verniz, como diz o texto, né, ele vai se manifestar, esse comportamento continua se manifestando. Vou tentar, se não perder nenhuma mensagem hoje, que na outra vez deu um probleminha que eu não estava conseguindo. O Paulo diz assim, penso que, de um modo geral, exercemos estas duas virtudes quando temos interesses. Bem interessante, né? Esse comentário do Paulo, quando temos interesse. Quando algo nos interessa, né? Nós podemos ser afáveis e doces. Mas quando não nos interessa, como é que nós agimos? E sabe que o Paulo traz um comentário assim que eu pensei agora, não sei o que vocês acham, né? Normalmente, pode ser que eu esteja errada e vocês me digam aí. As mulheres têm uma tendência para serem mais afáveis e mais doces. Não todas, né, gente? Mas os homens, né, muitas vezes pela sua educação, né, normalmente os homens têm mais dificuldade em se mostrarem doces,
meigos, afáveis. Não sei se vocês concordam com isso ou se isso é uma impressão minha. O que vocês acham? Será que os homens são mais afáveis, as mulheres, ou não quero dizer nada, ou não tem nada a ver isso que eu falei, né? Olha o que o Paulo diz, o interesse é o verniz social, exatamente, é isto que fala ali na mensagem do Evangelho, né? O verniz social. Como é que a gente se mostra frente aos outros? Como é que a gente se mostra frente à sociedade? Vou contar para vocês um caso agora, falei dos homens porque aconteceu comigo assim, há poucos minutos atrás. Antes de começar esse trabalho, eu estava no trânsito e estava assim a maior chuvarada. Eu tinha algumas coisas para resolver e muita chuva. E eu fui no supermercado e parei assim no meio daquela chuvarada. E eu saí correndo do carro para não me molhar e esqueci a máscara no carro. E entrei no supermercado sem máscara. Assim que eu entrei, o segurança deu um grito, mas ele gritou muito forte comigo. Não pode entrar sem máscara. Muito forte. Nossa, levei esse impacto. Sai, tá certo. Voltei correndo no carro e peguei a máscara. Mas aí eu disse assim, não, peraí. Não tá certo o jeito que ele agiu. Botei a máscara, entrei no supermercado e fui até o segurança. Aí eu falei baixinho com ele, eu disse, olha só, eu entrei aqui sem máscara. Eu estava errada. Mas tu foste muito grosseiro comigo. Tu agiu de uma forma estúpida. Tu não pode falar assim com os clientes, porque tu pensa bem, eu sou mulher, tô tranquila, tá tudo bem. Mas se entra uma pessoa aqui que tá com problema, que tá mal resolvida, que tá louca para arrumar uma briga, tu fala com esta pessoa desta forma, já vai dar uma confusão, já vai dar uma briga. Então, quando tu fores falar com o cliente, tu diz assim, senhora, não pode entrar sem máscara. Senhor, por favor, o senhor pode colocar a máscara? E ele disse assim para mim, é verdade, a senhora tem razão, me desculpe, eu fui muito grosseiro. Eu disse, não, tudo certo, não precisa me pedir desculpa, só procura não agir mais desta forma. Então, gente, o que é isto? É o dia a dia, é a rotina. As pessoas estão acostumadas a agir desta forma, né? Mas cadê a doçura daquele trabalhador, né? Sabe-se lá os problemas que ele tá também, mas, né? Então, mas eu tenho certeza que outra vez que ele tiver que falar para alguém colocar a máscara, eu estava errada, com certeza, né? Ele vai falar de uma forma mais gentil, né? Às vezes as pessoas não são treinadas para exercitar esta gentileza, né? Para serem doces, para serem mais tranquilas. Deixa eu ver aqui se o Paulo disse assim. Vou tentar ler no notebook aqui para ver que não tá dando problema. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Perdi o comentário do Paulo. Então, vamos tentar ver aqui. A Débora diz, nosso instinto ainda fala mais alto, né? A Aline diz, eu ainda preciso melhorar muito. Quando está tudo bem, é mais fácil ter docilidade. Somos orgulhosos e não gostamos de ser contrariados. Também acho que ainda não sabemos lidar com a dificuldade de maneira branda. Estamos no caminho. Pois é, né? É fácil a gente ser dócil e a gente ser tranquilo quando tá tudo bem, quando tá tudo calmo, né? Mas quando a situação se apresenta mais adversa, mais complicada, é difícil a gente manter a doçura, né? E a afabilidade. Mas é importante que a gente aprenda a exercitar. O Rodrigo diz assim, ó, deu nos dedos do segurança com extrema elegância, não foi a minha intenção dar nos dedos, eu enxerguei nele assim, como se fosse um filho meu, né? Eu não gostaria que o meu filho tratasse uma pessoa daquela forma, sabe? Né? Porque ele nem se deu conta, assim, foi o ímpeto, né? Ele nem pensou, e imagino que deva agir assim, né? Mas eu acho que eu tentei, né? Quando eu fui falar para ele, foi para tentar ajudar, né? Tentar alertar. Esta foi a minha intenção, não foi assim, eu sou muito importante, ele não pode gritar comigo, não, nada disso, né?
mas foi tentar corrigir de uma forma amorosa, né? Essa foi a minha intenção. Espero que eu tenha conseguido, né? O Rodrigo diz assim, ó, depende de cada... Ai, gente, entrou muito aqui, deixa eu ver. Tá difícil esse Facebook hoje. A Ana Becker diz, acho que a máxima para exercitarmos a gentileza e doçura é tratar o outro como gostaríamos que nos tratassem, exatamente, né? Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu gostaria de ser tratado dessa forma, né? E fazer o outro, né? Isso que o Cristo nos ensinou, o que nós gostaríamos que, né, os outros fizessem para nós. O Paulo diz que, em geral, as mulheres são mais dóceis. É verdade, né? Eu penso assim que pela própria questão da maternidade, de carregar um bebê, né? Eu imagino, mas, né? Não quero dizer que os homens não possam ser e não são, né? Depende muito de cada um. Vamos ver. A Fernanda diz assim, ó. De repente, tu foi inspirada a entrar sem máscara para assim auxiliar este irmão, pois como tu falou, se ele pega uma pessoa estressada, poderia gerar um baita estresse. É verdade, né? A gente vê todos os dias na imprensa aí, até morte já deu. Imagina, até morte já deu por uma pessoa ser cobrada por estar sem máscara, não gostar e partir para uma agressão física, né? Quem sabe, né, Fernanda, em outra situação ele agiria assim e daria uma confusão e talvez, né? Que bom se for isso, eu fico bem contente. Não tem, né? Valeu a pena eu ter ouvido aquele grito dele lá. O Rodrigo diz, sim, foi uma linda forma de acalmá-lo e ensiná-lo. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Gente, mais uma vez eu tentei o auxílio do notebook hoje, mas tá complicado. A Regina diz assim, ó: às vezes não soubemos administrar as situações, você soube. Temos que falar, não guardar sentimentos. Exatamente isso, sabe, Regina? Porque o primeiro ímpeto foi eu ficar quieta, eu ia guardar. Eu ia ficar meio indignada, né? Mas eu ia guardar. Mas eu pensei assim, não, peraí, não vou guardar, não. Tá errado. Ele agiu de forma errada, né? Não pode, né? Não gostei, não foi legal. E voltei lá e consegui falar numa boa. A Regina ainda dizia, muitas vezes nós não sabemos administrar as situações, mas tu soube, tá? O José Paulo Semes diz, como somos espíritos imperfeitos em evolução, estamos tentando domar as más inclinações. Ainda lidamos com as máscaras da vaidade e do orgulho. É verdade, né, Paulo? Nós usamos estas máscaras no nosso dia a dia, né? Dependendo da situação, dependendo do compromisso, dependendo do local onde nós nos apresentamos, ainda usamos estas máscaras sim, né? São mais ou menos as personas, né, que fala, né? Dependendo do local onde eu vou, é a persona que eu assumo, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. O Rodrigo ainda diz assim, ó. Depende de como cada um lida com o campo emocional. Geralmente, os homens controlam menos as suas emoções e alopram mais fácil. É verdade, né, Rodrigo? Normalmente, sim. Desde pequeno, né, dependendo da educação, né, que os homens recebem, parece que a educação os induz para ter essas atitudes mais, né? Desde as brincadeiras, quando são pequenas, as atividades esportivas, parece que já direcionam, né, para ter uma atitude mais agressiva às vezes. A Beth Lima diz assim, ó, temos muito a evoluir. A Fernanda diz, sobre a doçura e afabilidade, acredito que a empatia seja a resposta. Quando aprendemos a nos colocar no lugar do outro, conseguiremos ser pessoas melhores. Nos colocar no lugar do outro, né? Esta é a grande aprendizagem que precisamos exercitar, nos colocarmos no lugar do outro. Como é que eu gostaria que agissem comigo nesta situação,
né? E procurar agir com o nosso semelhante da forma como nós gostaríamos, né? Então, e se às vezes a gente teve uma atitude mais impulsiva, né? Se nós não fomos afáveis, se nós não fomos doces, procurar rever aquela nossa atitude, aquele nosso comportamento e pedir desculpas, né? Essa semana também parece que estava acontecendo tudo assim comigo, né? Também presenciei outra situação dessas. Na terça-feira pela manhã, eu fui fazer um exame ali na Otto Niemeyer, numa clínica. E eu estava sentada aguardando a minha vez para ser atendida, quando entrou uma senhora na clínica e se dirigiu até o guichê. Tem várias moças atendendo, e ela chegou no guichê bem da ponta e perguntou assim para a atendente: quem é que estava nesse guichê aqui ontem? E uma menina disse: era eu que estava aqui ontem. E a senhora disse para ela assim: olha, eu vim até aqui agora para te pedir desculpas. Ontem pela manhã eu estive aqui e eu agi de uma forma muito grosseira contigo. Eu estou passando por muitos problemas, estou com situações muito difíceis, mas tu não tem nada a ver com o que eu estou passando. E eu descarreguei todos os meus problemas em cima de ti, tu me desculpa. A menina ficou assim, sem saber como agir. Ela disse: tudo certo, tudo bem. Mas eu pensei assim, ó, que atitude grandiosa daquela senhora, né? E isso era assim, tipo 7:30 da manhã. Ela saiu da casa dela e veio até ali. Imagina assim que noite ela não passou, né? De repente se martirizando por ter sido agressiva com aquela funcionária, né? E ela veio até a clínica ali só para pedir desculpa. Porque acontece isso, né, gente? Quando nós agimos de forma errada, não adianta. A nossa consciência, ela fica buzinando, né? Que nem a gente falou aqui de verniz social, né? Nós até podemos enganar os outros, nos apresentarmos de uma forma doce, de uma forma equilibrada, quando não somos isso ainda. Mas a Deus, nós não enganamos. A nossa consciência nós não enganamos e ela começa a nos dar sinais. Olha, tu agiste de forma errada, tu foste grosseiro, né? Então, assim, que grande que é a gente conseguir pedir perdão. Ninguém tá livre, né? De não acordar num bom dia e agir de forma grosseira ou de forma não afável com o irmão. Mas no momento que a gente percebeu isto, que a gente agiu de forma inadequada, pedir desculpa, né? Ninguém vai ser diminuído, ninguém é menor porque pediu desculpas, reconhecer o seu erro, né? Se nós fôssemos seres perfeitos e que não errássemos mais, não estaríamos encarnados aqui nesse planeta, né? Estaríamos em um outro mundo. Mas a gente erra ainda e erra muito, né? Às vezes estamos que nem essa senhora que eu falei, estamos com problemas, estamos com dores, com dificuldades e acabamos descarregando em cima do outro, que não tem nada a ver com a nossa situação. Então, no momento que a gente percebeu isso, a gente pode dizer: olha, naquela situação lá eu fui grosseiro, eu agi de forma meio estúpida, tu pode me desculpar, eu não estava muito bem. O que a Fernanda disse assim? Nossa, que linda atitude dessa senhora. Errar é humano, mas enxergar nosso erro e pedir desculpas é uma bênção, né? Exatamente. Quando a gente pede desculpas, né, Fernanda? Quando a gente reconhece, a gente fica em paz, né? Porque imagina que essa senhora que eu falei, né? Ela devia estar realmente num momento difícil, como ela disse, né? E ela chegou ali e descarregou em cima daquela atendente, né? Que não tinha nada a ver com os problemas dela, né? Deixa eu ver o que mais, se tem mais algum comentário por aqui. Ó, aguardo os comentários de vocês, senão eu vou ficar falando sozinha aqui, né? E esse não é o objetivo do trabalho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, para mim, pelo menos, não está aparecendo. Então, pessoal, é isso, né? Outro exemplo que me ocorreu, assim, é
aquelas esponjas, né, que a gente usa para lavar a louça. Ó, aqui entrou um comentário, depois eu falo da esponja. O Rodrigo diz assim, ó, acho que tem a questão cultural também. Sim, né, Rodrigo? Tem a questão cultural. Às vezes os pais não falam para os meninos assim. Esses dias um amigo nosso estava dizendo isso. Olha, se tu apanhar na rua, tu vai chegar em casa e vai apanhar de novo, não é? Então os meninos meio que já são treinados para responder com violência, né? Tem muito essa questão cultural, é verdade, né? O que eu estava pensando assim, né, é a esponja, aquelas esponjas que nós usamos para lavar a louça. Ela tem um lado que é amarelo e lisinho e tem um lado verde, né, que é mais grosso para tirar as sujeiras mais difíceis. Que tipo de esponja nós somos? Nós somos aquela esponja amarela lisinha ou nós ainda somos aquele lado grosseiro da esponja? Vamos pensando aí. A Ana diz assim, ó, cabe também nós encerrarmos o ciclo da falta de gentileza e delicadeza quando ela acontece conosco, não revidar. Exatamente, Ana. O Rodrigo diz assim, ó, ai, perdi o Rodrigo agora, gente, deixa eu ver aqui. Por exemplo, um segurança baiano te chamaria de flor e pediria para você pegar a máscara cantando. Provavelmente, né, Rodrigo? Iria dizer: minha flor, você pode colocar sua máscara? Quem sabe, né? Tem realmente muito essa questão cultural, né? Ó, a Regina diz assim: eu fui fazer um eletrocardiograma e não levei o exame anterior. E a médica pediu para levar. Eu disse que não podia, que mandaria por e-mail. Ela falou assim: o coração é seu. E eu disse: bah, não sabia que o coração era meu. A senhora não precisa falar assim tão grosseira. Pois é, né, Regina? Ela também poderia ter falado, olha, né, tudo bem, tu esqueceu de trazer, vamos ver como é que tu pode fazer. Ou então, não, tu não pode me mandar por e-mail. Mas quem sabe amanhã tu consegue mandar aqui. Realmente, né? E sabe, Regina, acontece isso, às vezes aquilo ali é tão natural já do comportamento da pessoa que ela não se dá conta que está sendo grosseira, né? Aquilo ali já faz parte da natureza dela. Então, quando alguém chega e fala, né, que nem eu falei ali com segurança e que nem tu falaste com a médica, a pessoa dá uma parada, né? Só que é o seguinte, se eu for falar de forma grosseira, né, se eu tivesse dito para aquele segurança, mas quem tu pensa que é para estar falando assim comigo? Eu não sei o que, né? Eu ia estimular ele a ser mais grosseiro ainda, né? Então é isso que a Ana disse assim, ó, cabe a nós quebrarmos os ciclos. Olha, tudo bem, eu esqueci de trazer o meu exame, mas a senhora não precisa falar assim comigo, né? Nós somos humanos e erramos, esquecemos, né? A senhora nunca esqueceu de alguma coisa na sua casa, né? Então aquilo ali é um choque na pessoa, né? Quando ela é grosseira com a gente e nós somos gentis com ela, nós estamos quebrando o ciclo, que nem a Ana disse, né? Vamos procurar sermos afáveis, procurarmos agirmos de forma doce, né? E também, assim, é muito importante nós não nos sentirmos ofendidos, porque nós também, às vezes, nos achamos, assim, muito importantes. Nós nos achamos, assim, né? O suprassumo, é da minha época, né? Quem tem mais de 50 fala. E quando o outro fala de um jeito que a gente não gosta, a gente diz, mas quem ele pensa que é para estar falando assim comigo? Mas por que que esta pessoa tá? A gente se acha grande coisa, né? E nós não somos nada disso. A gente não é isso, né? E a gente se sente ofendido. Ah, imagina, fulano me ofendeu. Mas me ofendeu por quê? Por que que eu me senti ofendido, né? É que nem assim o presente, aquilo que fala, né? Esses dias eu estava lendo. Se alguém vai me dar um presente e eu não aceito, o presente é da pessoa, vai ficar com ela. Então, se alguém me ofendeu, ou se alguém foi grosseiro e eu não aceitei, aquilo ali não é meu, é dela. Essa coisa de se sentir ofendido, isso é coisa de gente orgulhosa. Ah, imagina, me ofendeu. Mas vem cá, me ofendeu por quê? Se a pessoa foi grosseira e falou de forma inadequada, o problema é dela.
não é meu, não é problema meu. Ela falou do jeito que ela sabe falar, né? Agora, se eu tomei aquilo ali como uma ofensa pessoal, aí o problema é meu. Aí o problema é meu. Por que que eu me senti ofendido? Por causa do meu orgulho, por causa da minha vaidade. Então eu preciso aprender a trabalhar este orgulho e esta vaidade, né? Se eu me senti ofendido, foi porque eu fui orgulhoso, eu fui vaidoso, né? Então eu tenho que aprender a trabalhar essas questões, trabalhar o meu orgulho, né? Porque quem somos nós para nos ofendermos, né? Que nem o segurança, ele diz assim, me desculpa. Não precisa me pedir desculpa, porque realmente assim, eu não me senti ofendida. Eu não me senti ofendida, né? Eu não me senti, né? Talvez aquilo ali tenha, o que me incomodou não foi o que ele falou para mim, não foi foi a forma como ele falou, porque eu sabia que ele ia falar daquela forma com outras pessoas. E para mim aquilo ali não surtiu efeito, mas em outra pessoa poderia surtir, né? Então a gente tem que aprender a não levar as coisas para o lado pessoal, né? Esta é uma forma também de nós sermos doces, de nós sermos afáveis, de nós sermos brandos, né? De nós sermos pacíficos e procurarmos através das nossas atitudes quebrarmos esse ciclo, né? Que nem a Ana falou da violência, né? Esse ciclo da grosseria, da falta de doçura, né? Se o outro não é, problema dele. Vamos nós procurarmos ser. Estamos chegando ao final. Vou ler só mais um trechinho aqui do Evangelho que está para encerrar e vamos para nossa prece. Diz assim, ó, para nós encerrarmos. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Tá? É aquilo que eu disse, né? A Deus nós não conseguimos enganar. Pessoal, só tem um comentário aqui da Vera para encerrar, diz assim, ó, reconheço que nem sempre conseguimos exercitar a afabilidade e a doçura, embora tenhamos sempre em nossos pensamentos o intuito de sempre tentar tratar bem e entender o nosso semelhante. Exatamente, né, Vera? A nossa intenção é o que importa, né? Tentarmos, né? A nossa intenção é pura, a nossa intenção foi boa. Muito obrigada, né? Era bom que tivesse mais um tempinho que a gente poderia ficar conversando mais ainda. Tenho certeza, sim, que teriam muitos comentários bons para a gente levar adiante esse nosso diálogo. Mas são 30 minutos e nós temos que ser fiéis, né, ao nosso horário. Muitíssimo obrigada pela contribuição de vocês. Foi muito bom, né? É tão bom que passa assim tão rápido que a gente nem sente, né? Adorei as colocações de vocês, muito obrigada, enriqueceu muito o nosso trabalho. E vamos agora então para a segunda parte da nossa atividade, que é a prece pelos suicidas, que nós sempre fazemos aos sábados. E depois nós teremos uma prece de irradiação, onde os nossos amigos que estão na casa espírita vão receber o passe e nós nos nossos lares também, tá? Convido vocês todos, então, para unir os nossos pensamentos. Vamos, nesse instante, então, procurarmos acalmar os nossos corações. Vamos procurar deixar de lado qualquer preocupação e vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos, nesse instante, pedirmos a Jesus que possa olhar e envolver em vibrações amorosas todos os nossos irmãos
que estão passando por dificuldades nesse momento e que estão pensando em exterminar as suas vidas, pois acreditam que dando fim à vida do corpo físico, estarão dando fim aos seus sofrimentos e às suas dores. Mestre Jesus, envolve todos esses nossos irmãos com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria, e que eles possam receber nesse instante vibrações de esperança, que possam respirar novos ares e ter o entendimento de que nenhuma situação, por mais difícil que seja, dura para sempre. Que todas as dores, que todos os sofrimentos sempre têm um final. Que eles possam ser envolvidos, Pai, por energias de esperança e que deixem de lado esses pensamentos e que possam entender que enquanto há vida, há possibilidades das situações mudarem e se reverterem. Que não percam a esperança, que não percam a fé, que ouçam a inspiração dos seus anjos de guarda, dos seus mentores, dos seus afetos, para que possam desistir destes pensamentos, que possam entender que a morte não resolve o problema de ninguém, pois somos espíritos imortais e que o suicídio serve apenas para potencializar as suas dores e os seus sofrimentos. Pedimos também, Jesus, que envolva aqueles nossos irmãos que não conseguiram ouvir estas inspirações amorosas e que deram fim às suas vidas, cometendo esse ato. Que onde quer que eles se encontrem, possam sentir a presença dos trabalhadores de Jesus Cristo, a convidá-los a sair desta situação de dor e de sofrimento, a se reerguerem e a recomeçarem a partir de hoje uma nova existência, um novo modo de conduzirem as suas vidas, que possam entender que por mais grave que tenha sido o ato que cometeram, não estão condenados ao sofrimento eterno, que eles podem ter novas oportunidades, novas aprendizagens para continuarem a sua jornada evolutiva. Envolva, Pai, a todos esses nossos irmãos com o teu manto de amor e de esperança. É isto que nós rogamos, Pai. Vamos agora também para o segundo momento, então, do passe. Jesus Cristo, amigos da espiritualidade, nossos anjos de guarda, espíritos protetores, trabalhadores da equipe espiritual da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Queremos, nesse momento, agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos, refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E rogamos nesse instante que também nós possamos receber as bênçãos do alto, que possamos ser envolvidos por energias benfazejas, de paz, de harmonia, de esperança, de saúde física e de saúde espiritual. Que os nossos mentores e anjos de guarda
possam permanecer conosco nesta noite, nos inspirando bons pensamentos, boas atitudes, que possamos, Pai, sermos merecedores do amparo e da proteção divina, e que através dos nossos gestos e das nossas atitudes possamos agir como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos do Cristo. Rogamos também que a água que nós deixamos para ser magnetizada possa receber as propriedades necessárias, seja para nossas enfermidades do corpo físico ou do corpo espiritual. E assim, agradecidos que somos, pedimos permissão para darmos por encerrado esta nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês, muito obrigada pela colaboração e convidamos a todos para nos reunirmos novamente amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso momento de preces diárias. Muito obrigada, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus.